Fala pessoal, tudo beleza? Galera, hoje eu vou estar comentando com vocês quais as dimensões eu indico que você utilize nos teus pilares, no teu projeto. E também vamos comentar o que a norma fala sobre isso, quais são as dimensões mínimas que a norma me permite utilizar nos meus pilares, tá? Então acompanhe o vídeo aqui comigo, vamos trocar essa ideia. Galera, em outros vídeos você já deve ter visto eu falar, que é uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos, que é o seguinte: vai começar um projeto estrutural, a primeira informação que você tem que ter é qual é a dimensão do tijolo que o meu cliente vai utilizar, tá? Então, primeira coisa que você tem que tratar com o teu cliente é isso. Por quê? Porque a espessura do tijolo é um fator determinante para nós, né? Se você viu o vídeo sobre vigas baldrames, eu falo sobre isso lá. Mas o ideal, pessoal, é que você utilize a dimensão, a largura do teu pilar, da mesma largura do teu tijolo, né? Por quê? Porque primeiro, evita dentes de pilares na obra, né? Então, não vai ter interferências com os móveis depois e tudo mais. E outra que facilita muitas vezes a questão executiva, porque o que é comum ser utilizado na execução, né? É comum para obras pequenas aqui no Brasil, não estou dizendo que isso é a situação ideal, mas é a situação que é na realidade, primeiro se ergue a alvenaria e depois se faz a estrutura. Então, por que é ideal fazer isso? Ó, acompanha aqui comigo. Quando eu tenho esse sistema, pessoal, primeiro ergue o tijolo, então, primeiro, imagina que é a parede olhando de cima. Geralmente o pessoal faz assim em obra pequena, né? Ergue o tijolo aqui, a parede, vai ter um pilar aqui, ele deixa o espaço, ergue o tijolo aqui. E depois, pessoal, se você fizer o pilar na espessura do tijolo, você simplesmente coloca uma tábua aqui, e concreta o pilar aqui no meio, tá? Então facilita muito a execução, porque eu não preciso estar montando forma ao redor aqui e tudo mais, né? Também na hora de rebocar, tu vai rebocar tudo parelho, não vai deixar dentro de pilar nem nada. Então, essa é a melhor situação, né? Só que nós temos um porém, então. Quais são as espessuras de tijolo que nós temos, né? Nós temos tijolos de 9, 11,5, 14 e 19, tá? São essas espessuras de tijolo. Se meu cliente optar por um tijolo de 14 ou de 19, tá tudo tranquilo. Por quê? Olha o que a norma traz para mim. Aqui é um trecho da norma, tá, pessoal? Isso aqui é o material do nosso curso e a gente comenta sobre os aspectos principais que a norma traz para cada elemento. E aqui, para pilares, a norma traz assim: a espessura mínima para pilares vai até 14 centímetros, a dimensão mínima para pilares, tá? Então, se o meu cliente optar por um tijolo de 19, eu consigo utilizar. Um tijolo de 14 eu ainda consigo utilizar, tá? A gente já vai falar sobre os tijolos menores, como é que a gente faz. Só que tem um porém, tá? Só para você entender. A NBR traz aqui, ó. Se você utilizar um pilar de 19 e tá chegando 1 tonelada nele, tá? Ok. Aí eu opto por utilizar um pilar de 14. Não mudou nada no meu projeto, eu só reduzi o pilar. Automaticamente eu vou ter que considerar 1,25 toneladas no meu pilar, tá, gente? Por quê, né? Por que a norma manda fazer essa majoração? Porque quanto mais fino for o pilar, mais chance ele tem de flambar, embarrigar, né? Que a gente fala. Ele sair lateralmente assim, né, galera? Então, e na engenharia é assim. Tudo que é assim, ó. Quanto mais fino for, mais aumenta a minha incerteza quanto à flambagem. Então, usa um fator de segurança. É assim que a gente trata na engenharia, né? Então, a gente majora por 1,25. Ok. Obviamente que um pilar de 19 então vai ser mais econômico que um de 14, né? Mas para obras pequenas, mais importante não deixar o dente. No entanto, se vocês pararem para pensar comigo, olha o problema que nós temos aqui. Se eu utilizar um pilar de 14 numa Minha Casa Minha Vida, que o tijolo vai ser 11,5, que é muito comum em pequenos sobrados, casas sob pilotis, Minha Casa Minha Vida, uma casa térrea ali mais simples, o pessoal vai utilizar o tijolo de 11,5. E aí eu vou meter um pilar de 14 e deixar dente em tudo que é cômodo numa casa, pessoal, de um pavimento, às vezes, que mal peso tem. Não tem sentido, não é bacana você fazer isso, tá? E só que, tá, mas eu não estou embasado na norma. Mas se você parar para pensar, a norma 6118, que é essa daqui, ela é uma norma para calcular um prédio de 80 pavimentos e também a mesma norma que você calcula uma casinha. Então não tem lógica isso, né, pessoal? Pensando nisso, veio a norma de desempenho para dar uma segurada nisso aí. Olha o que a norma de desempenho fala. Aqui no item 7.2.2.1, a NBR fala assim, ó: para casas térreas e sobrados, cuja altura total não ultrapasse 6 metros, tá?
não há necessidade de atendimento às dimensões mínimas dos componentes estruturais estabelecidos nas normas, tá? Daí, desde que seja resguardada a demonstração de segurança e estabilidade pelos ensaios previstos e tal. Resumindo, chegou a norma de desempenho 15575, parte 2, que fala sobre isso, tá? Caso você queira consultar ali. E ela falou assim e disse, edificações até 6 metros de altura não precisa seguir as dimensões mínimas estipuladas na norma, portanto que você garanta aí nos teus cálculos que fique de pé, tá? A partir disso, pessoal, eu acabo utilizando pilares de 12 centímetros, tá? Então assim, tijolo é de 11,5, eu acabo utilizando um pilar de 12, tá? Que daí você consegue esconder na parede. E se você utiliza um software como o Eberic para calcular, você pode utilizar tranquilo o pilar de 12. Por quê? Pablo, como que eu garanto, né, no meu cálculo que vai ficar de pé, né? Falou em garantir, no cálculo tu já ficou apavorado. Fique tranquilo, se você utiliza o Eberic ele calcula, ele é um software antigo e ele guardou os parâmetros da norma, porque a norma antiga de concreto, a 6118, antes da revisão de 2014, ela permitia usar pilar de 12, tá? Só que daí saiu na norma de 2014, na revisão. E ela calcula conforme a norma antiga. Então, se você utilizar um pilar de 12, você vai majorar, o Eberic automaticamente majora os esforços por 1,35 já. Porque ele já entende, ele calcula que nem a norma antiga permitia. E ela mandava calcular, majorar por 1,35, tá? Então você pode utilizar o pilar de 12. Mas lembre-se, para edificações com até 6 metros de altura, né? Tome esse cuidado, não vai pegar um prédio e usar um pilar de 12, porque daí já foge, pessoal. Tá? As incertezas são muito grandes, né? Certo. Então, geralmente, a dimensão do pilar que eu utilizo, pessoal, é a espessura do tijolo por alguma coisa, né? Nós temos um outro critério da norma, que ela fala assim, a seção mínima do pilar deve ser até, no mínimo, 360 centímetros quadrados, né? Então, assim, se você for utilizar um pilar de 14, 14 por quanto? 360 dividido por 14 daria 14 por 26. Eu não curto muito, galera, usar um pilar de 26, por exemplo, mas vamos supor que tu faça um pilar de 15 em outra obra, daria 360 dividido por 15 daria 24. 15 por 25, poderia usar? Pode. No geral, pessoal, eu utilizo os pilares com 30. Por que 30? Por quê? Quais são as tábuas que eu tenho, né? Espessura de madeira ali que eu tenho, a largura de madeira que eu tenho no mercado. Eu tenho madeira de 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 é o máximo que eu tenho, múltiplos de 5, tá? Então, eu gosto de trabalhar, quando é obra pequena, nessas dimensões, que eu tenho tábuas inteiras, que eu não preciso emendar tábua, tá? Mas eu gosto da inércia com 30, certo? Por que 30? Porque dá uma inércia legal, tá? Então, geralmente, uma obra ali pequena com 30 eu vou atender com aço mínimo, talvez se você usar 25, não, tá? Então, eu curto trabalhar, geralmente, assim, 14 por 30, 12 por 30. Pablo, quando você usa pilar de 12, tu tá estourando o parâmetro da norma, né? Tu usa 12 por 25, 12 por 20, já que tu estourou um parâmetro, estoura o outro? Geralmente não, tá, gente? Geralmente eu utilizo 12 por 30, a não ser que seja uma obra muito pequena, uma casa térrea, Minha Casa Minha Vida, 50 metros quadrados, aí dá para fazer 12 por 25, eu não vejo nenhum problema de você dimensionar o pilar assim, tá? Galera, espero ter esclarecido algumas dúvidas aí que você possa ter. Se sim, deixa o like no vídeo aí. Comenta se ficou alguma dúvida ainda que eu faço outro vídeo. E não deixe de conhecer nos treinamentos se você quer aprender a calcular a estrutura e entender o que você está fazendo, tá? É certo, fez nosso curso, vai entender e vai aprender a fazer um projeto estrutural. Não precisa fazer mais nada além do curso, tá? O curso vai te entregar tudo o que você precisa, do zero até entregar o projeto. Então não deixa de conhecer, certo? Não gostou, fez o curso, não gostou, vem falar pessoalmente no WhatsApp comigo, eu te devolvo o teu dinheiro, tá? Valeu, galera. Um abraço.